Vamos lá, iniciar a apresentação do nosso trabalho. Trabalho que eu fiz junto com o Marlon, de inteligência artificial, sobre a detecção de doença de Parkinson via redes neurais, utilizando a rede neural ArtFuzz autoexpansível. Aqui a gente vai abordar, o problema que vai se passar nesse trabalho, na apresentação desse trabalho, que é um problema de detecção da doença de Parkinson. Então a gente trouxe esse textinho aqui, esse parágrafozinho aqui, onde a gente vai apresentar um pouco sobre essa doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, precedida apenas pela doença de Alzheimer, atingindo cerca de 1% da população mundial. Para proporcionar ao paciente um tratamento eficaz de modo que haja um retardo na evolução da doença, se faz necessário que ela seja diagnosticada o mais precocemente possível. Atualmente, em diversos problemas da medicina relacionados ao diagnóstico de doenças, tem-se utilizado redes neurais artificiais. Falar um pouco sobre esse trechinho que a gente trouxe, que o Alzheimer, ele para ser tratado de uma forma eficaz, ele tem que ser detectado o mais rápido possível. O quanto antes possível ele for detectado, é melhor para um tratamento bem sucedido. E as formas, que são utilizadas que eram utilizadas antes deste modelo de redes neurais eram o espiral estático, o espiral dinâmico e o distúrbio da voz, que eram feitos por neurologistas, e médicos especialistas nessa área. E esses métodos são utilizados para coleta e esses métodos, eles são utilizados ainda, porém para a coleta e não para mais o diagnóstico, mas sim para a coleta. Neste trabalho, ele vai ser utilizado para a coleta dos dados dos pacientes, para serem diagnosticados ou não com a doença de Alzheimer através de uma rede neural artificial. Então, sendo necessário o uso de ferramentas de análise de dados, que a gente vai ver aqui na frente qual foi a utilizada neste trabalho. E também a gente vai falar aqui sobre os métodos de classificação, que é o próximo slide. Vamos lá. Os métodos de classificação são utilizados para classificar os dados que são extraídos após os exames, com os médicos e tudo mais. E esses dados são utilizados para alimentar uma base em que ela será classificada com alguns desses métodos aqui ou outros que existem por aí. Aqui eu trouxe alguns, como o SVM, que é o Support Vector Machine, o OPF, que é o Optimum Path Forest, o KNN, que é o Key Nearest Neighbor, o NV, que é o Naive Bayes, o RNA, que é o Redes Neurais Artificiais. E dentre as redes utilizadas para classificação de dados estão as redes ART também, que é a Adaptive Resonance Theory. E assim o objetivo desse trabalho é apresentar os resultados obtidos utilizando a rede neural ArtFuzz autoexpansível, que falaremos no próximo slide, falaremos um pouco mais sobre ela. E deste modo, este trabalho apresenta os resultados obtidos pelas redes neurais ArtFuzz autoexpansível, utilizando o método de validação cruzado, conhecido como Live on Subject Out, ou aqui como a gente vai chamar de LOSO, que é uma abreviação dessa palavra. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a rede neural ArtFuzz autoexpansível, que foi desenvolvida por Moreno em 2016, e essa rede é baseada na teoria de ressonância adaptiva, no qual surgiu para resolver o dilema da plasticidade e da estabilidade. E o que seria esse dilema? Primeiro vamos ver o da plasticidade. O dilema da plasticidade pode ser entendido como a capacidade da rede em adaptar ou agrupar padrões de entradas. Ou seja, ela tem esse dilema, ele diz que sempre que entra um dado,
ele tem a capacidade, né, de adaptar esse dado à rede ou de agrupar com padrões de entrada, né, com outros dados que já entraram, que seguem um padrão. Aí ele ou agrupa esses dados ou adapta ele à rede. E o dilema da estabilidade, né? Ele é responsável pela habilidade da rede em aprender, mesmo com a inclusão de novos padrões, sem que os conhecimentos adquiridos anteriormente sejam perdidos. Nesse caso, né, ele está tentando dizer que sempre que entra um dado novo, a rede ela não perde e nem substitui os dados anteriores por esse novo. Ou seja, ele vai sempre adicionando dado e vai armazenando esses dados para manter uma base maior de aprendizagem e de busca, né, de padrões futuros. Aqui a gente tem o fluxograma da rede neural ArtFi, que é a rede que a gente está citando agora, que de início aqui a gente tem a leitura dos padrões, né, que no caso teve uma leitura a normalização do valor de entrada, a codificação do vetor A, onde I é igual a negação de a leitura dos parâmetros alfa, beta e ρ, e a inicialização dos padrões. Estou tentando ler aqui, mas está pequenininho. No caso aqui são os neurônios, né? A inicialização dos padrões, no caso são os neurônios. Os contadores de categoria, inicialização do contador, montagem das categorias, escolha da categoria vencedora. E aqui a gente tem um reset, que esse reset ele vai entrar nesse loop aqui. Esse loop não, né? Ele vai entrar nessa função, vai retornar essa função, dependendo do que vai acontecer aqui embaixo no teste de vigilância. E o fluxograma, né? Esse fluxograma, além dessas informações, os parâmetros contidos no fluxograma, como o alfa, o beta e o ρ, são respectivamente a taxa de aprendizado, a taxa de treinamento e o parâmetro de vigilância, sendo esse último, né, o parâmetro de vigilância, uma característica das redes ART e responsável por determinar o grau de similaridade para que um novo cluster seja criado. Aqui a gente tem os atributos, né, de cada instância dos dados, que no caso, o que são os atributos aqui? São as avaliações de áudio, né, dos pacientes que possivelmente têm a doença de Parkinson, e então foram gravados alguns áudios para que a gente perceba esse cara aqui, que seria, deixa eu ver, aqui atrás, voltar mais um, que seria perceber, tá, ele não tá aqui, não tá, diagnóstico mais precoce, não tá, mas é referente, né, ao análise do distúrbio da voz, que no caso os pacientes que possivelmente tenham Parkinson, eles têm algumas dificuldades em falar algumas palavras, algumas consoantes, algumas vogais. Então, esses dados aqui são exatamente sobre isso: a frequência da voz, o pulso, a amplitude, o parâmetro de voz, o parâmetro de passos, né? O parâmetro de harmonia e a avaliação clínica. Então, esse aqui é o 8, né? Nessa tabela, a gente apresenta as medidas acústicas presentes no banco de dados, baseada em frequência de tempo extraída de cada amostra de voz, além de uma avaliação clínica através da escala unificada de avaliação para a doença de Parkinson, que é esse cara aqui, ó, o UPDRS, na qual cada indivíduo é avaliado por um médico especializado em diagnóstico de doença de Parkinson e recebe uma posição nesta escala. Aqui a gente vai falar um pouco da validação cruzada. A tabela a seguir, que é a tabela que a gente vai apresentar no próximo slide, apresenta os resultados obtidos pela rede neural através da validação cruzada,
onde todos os cálculos, simulações e implementações de rede foram realizados utilizando o sistema computacional SLAB. Para analisar o desempenho da rede e encontrar os parâmetros que gerassem os melhores resultados, foi realizado uma busca exaustiva, variando o parâmetro alfa entre 0,10 e 0,30, com incremento de 0,05, beta variando entre 0,05 e 0,30, com incremento de 0,05, e o parâmetro ρ no intervalo de 0,900 a 0,999, com incremento de 0,001. A base de dados, né, que foi obtida por Saka em 2013 e vai estar disponível no repositório UCI Machine Learning Repository, para quem queira ver essa base de dados, né? Aqui a gente tem os resultados obtidos pela rede neural, que no caso foi o seguinte: a gente vai ter que a primeira vez executada, a segunda, a terceira, a quarta vez que executou esse algoritmo, e aqui a gente tem a acurácia dele. Então, ou seja, a acurácia aqui foi na primeira vez que ele foi executado de 96,15%, isso se repetiu até na terceira vez, na quarta 92,31%, isso se repetiu até a quinta vez, a sexta e a sétima de 100%, e por aí vai. Não vou perder muito tempo nisso, mas aqui tem uma imagem que melhor descreve essa acurácia, essa alta acurácia, né? Aqui a gente consegue entender melhor a quantidade de vezes que a assertividade desse algoritmo foi positiva, ou seja, foram muitas vezes, totalizando até uma média aqui, que vai aparecer um pouco mais destacada, de 78,37%. E podem ver que a margem de erro é muito baixa mesmo. Então aqui a gente apresentou, né, a acurácia e o coeficiente de correlação de Mitchell, o MCC, e a classificação da rede neural, considerando os resultados isolados, isolando o tipo de gravação, né? E os melhores resultados obtidos por essa rede foram com os parâmetros A em 0,10, alfa, né? Beta em 0,25 e ρ em 0,964. Aqui a gente tem comparação dos resultados obtidos pelos diferentes métodos de classificação, ou seja, aqui a gente tem alguns métodos de classificação diferentes do que a gente está usando nesse trabalho, né? Então a gente tem vários outros, e existem vários outros também, a gente está comparando alguns, que por Saka em 2013 teve o KNN, K1, todos foram método LOSO, tá? Teve 53,37% de acurácia, o KNN K3 que teve 54,4% de acurácia, o KNN K5 que teve 54,42%, o K7 que teve 53,94%. Teve aqui também por Barrows, não sei como é que pronuncia o nome dele, Barrows e Sami, de 2016, que usou o SVM Linear Kernel, que teve 52,50% de acurácia. Teve o SVM KBF Kernel, com 55% de acurácia. O ANN, que foi um dos maiores comparados aos anteriores, com 67,25%. E o apresentado neste estudo, né, que teve uma maior assertividade, uma acurácia maior, de 78,37%, se mostrando um dos mais eficazes no diagnóstico da doença. E aqui também, né, a gente vê o desempenho dessa rede neural ART-Fuzzy e ela se mostra bastante eficiente na classificação da doença de Parkinson, obtendo até um resultado mais satisfatório, sendo superior aos métodos de classificação apresentados aqui. E aqui a gente tem, né, uma precisão de classificação para cada tipo de gravação, ou seja, a vogal A
foi onde os pacientes tiveram uma maior dificuldade, né, de pronúncia, os pacientes que foram diagnosticados com Parkinson. Na vogal O também teve uma dificuldade um pouco, teve uma dificuldade razoavelmente baixa, mas teve. É, a gente teve na vogal U já uma melhora. No número 3 teve uma dificuldade e daí em diante foi só aumentando, né, de acordo com os testes. E esse é o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo.